Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que você estiver vendo, seja de dia, à tarde ou à noite, Deus possa guiar os seus pensamentos e abrir a sua mente para entender a palavra dele. É necessário abrir a mente com a ação do Espírito Santo para entender a palavra do Senhor. Aqui a gente dá dicas básicas, pode ensinar a você como desenvolver com técnicas. No entanto, é necessário que você busque o aprendizado a cada dia. Se eu estudar, buscar conhecimento e não tiver a unção do Espírito Santo, de nada vai adiantar. Então vamos hoje trazer 3 versículos fáceis de você pregar e vou explicar cada um deles para você. Dito isso, já peço a você que se inscreve aí no nosso canal, comenta, compartilha, participa. Este canal é para você, novo convertido, e você que deseja aprender a pregar a palavra de Deus. Tiago capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Você já sabe que a quem mais é dado, mais é cobrado. Você que ensina, você que tem o papel de ser mestre dentro da casa de Deus, tem que tomar muito cuidado para não ensinar para as pessoas heresias, erros, muitas pessoas acabarem desviando-se para o caminho da perdição. Cuidado com aquele que você escolhe para te ensinar. Nos dias atuais, o que nós mais vemos é pessoas ensinando a Bíblia ou tentando ensinar a palavra de Deus nas redes sociais, nas igrejas, nas praças. Mas será que essas pessoas estão passando da forma correta? Tem muita gente que confunde tudo, mistura geral. Por exemplo, a Bíblia, ela tem assuntos que não é para nós, os cristãos. Ela tem assunto que foi relacionado a Israel do passado. E tem muita gente que traz esses assuntos, introduz na igreja como se fosse para a igreja, quando de fato estamos livres de determinadas situações e normas que foram ditas apenas para Israel. E Tiago alerta que nem todos devem ser mestres. Essa função de ensinar não é para qualquer pessoa. Tem muita gente dentro da igreja querendo ensinar, quando na verdade era para estar sentado no banco da igreja aprendendo. Então tome cuidado a quem você segue. Nos dias atuais, podemos observar que muita gente está se autodeclarando pastor, missionário, missionária, já abre um canal no YouTube e começa a ensinar às pessoas aquilo que nem eles sabem. É necessário estudar a Bíblia, dedicar-se ativamente a saber originais dos textos, conhecer através de dicionário bíblico, introdução bíblica, dentre outras coisas, conhecer a Bíblia, a exegese, a homilética e a oratória bíblica para você poder passar para as pessoas a Bíblia da maneira correta, o evangelho genuíno, não o evangelho de suposições. Nos dias atuais, nós temos observado que há muitas pessoas que ensinam aquilo que eles acham são certo, quando na verdade a Bíblia não é pautada em cima de achismos. Você precisa transmitir o que o texto diz, não o que você acha. Que Tiago fala que nem todos devem se colocar como mestres na igreja, porque todo aquele que ensina será julgado com mais rigor. É diferente daquele que vem para ensinar, como eu estou aqui agora ensinando você. Então,
eu mesmo serei julgado diante de Deus com mais rigor, porque eu estou aqui no papel de mestre, de ensinador da palavra de Deus. E aquele que ensina diante de Deus, naquele grande dia, vai ser julgado com mais rigor do que alguns que simplesmente praticam o evangelho. Veja que a Bíblia Sagrada, ela diz que a quem mais é dado, mais Deus vai cobrar. Segundo versículo, Atos capítulo 8, versículo 4. Aqueles que tinham sido espalhados pregavam o evangelho por toda parte. Aquele que é chamado por Deus não deve escolher lugar para pregar. Há pregadores que até eu acho graça com isso, mas ao mesmo tempo vejo que são meninos, só querem pregar numa igreja quando a mesma está lotada. Quando a igreja está com 3, 4 pessoas, eles se sentem mal a pregar, porque acham que a igreja só está recebendo a palavra quando ela começa a glorificar e há muito barulho. Porque você foi chamado para pregar em qualquer lugar e por toda parte por onde você for. Você tem que estar preparado para pregar o evangelho. Não tem essa de, eu não vou dar uma palavra porque eu não estudei o versículo. Eu não vou trazer uma ministração porque eu nem abri a Bíblia hoje. Por isso é necessário você estudar a Bíblia todos os dias. Entenda uma coisa, que isso sirva para você, pois eu fiz isso na minha vida e deu certo. Eu não entendia nada da palavra de Deus. E quando eu quis aprender, busquei alguns conhecimentos, mas não era fácil como hoje temos na internet. Era tudo mais difícil. Não existia tantos vídeos ensinando a pregar. E o que eu fiz? Comecei a estudar a Bíblia todos os dias, 15 minutos. Eu parava ali diante da Bíblia, estudava, lia, relia o livro. Não tinha tanta desenvoltura na hora de pregar. E aí eu comecei a orar a Deus para que o Espírito de Deus me ensinasse, me mostrasse aquilo que eu não conseguia ver nas Escrituras, os códigos secretos, porque a Bíblia está cheia de códigos e dicas para aqueles que prestam atenção e se dedicam a estudá-la. E aí o Espírito de Deus começou a me mostrar. E certa vez eu estava na igreja e um irmão me deu uma oportunidade e eu comecei a usar aquilo que eu lia todos os dias. Simplesmente, você vai anotar os versículos, que era o que eu fazia, lia e comparava em concordância. Comprei um dicionário, porque na época dicionário bíblico existia muito poucos e muito caros, e comecei a estudar ali a Bíblia com 2 versões apenas, e comecei a ter desenvoltura. Pregar ali na congregação onde eu fazia parte, em Abreu e Lima, minha cidade natal, e depois comecei a desenvolver, pregar nos cultos relâmpagos, e aí deu no que deu. Comecei a viajar alguns estados para ministrar a palavra de Deus e me tornei pastor ao longo dos anos. Mas como eu aprendi? Lendo, buscando livros fora da Bíblia, para entender a Bíblia. Existem os livros que você pode comprar. Leia Introdução à Bíblia Sagrada do Velho e Novo Testamento. Procure também os comentários bíblicos. Quer aprender de uma vez por todas a pregar? Você vai ter que ler um pouco. Então eu indico para você isso aí. Não tem dinheiro agora para comprar 2, 3 versões diferentes? Você vai baixar o aplicativo e vai começar a ler e comparar os versículos, ver as concordâncias, fazer as anotações. E com certeza você vai se tornar um grande expositor da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida, minha irmã, que eu já estou falando aqui com uma grande pregadora do Evangelho. Lembre-se sempre que você for pregar,
O objetivo do evangelho, primeiro, a salvação daquele que está perdido. Para isso é que existe a pregação, entende? Vai chegar um tempo que esse ministério da palavra vai acabar, mas até lá, eu tenho certeza que Deus vai te usar com muita autoridade na face da terra. Terceiro versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 2. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Caso contrário, tendes crido em vão. Aqui nesse texto bíblico, você pode notar que o texto fala claramente, e se você prestar atenção a ele, vai entender que ele diz que é pela mensagem do evangelho que nós somos salvos. No entanto, a salvação só vem se continuarmos firmes no evangelho. Se você se afasta do evangelho e morre longe dele, longe da salvação. Quando aceitamos Jesus Cristo, que nos dá direito à entrada do céu. Por meio do evangelho somos salvos se continuarmos crendo nele ou firme no evangelho. Entende? Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz guardei a fé, eu não saí do evangelho. E o texto diz: caso contrário, tendes crido em vão. Ou seja, levantar a mão e aceitar Jesus ali, a tua fé foi em vão. Temos que entender a palavra e falar o evangelho da forma correta, manter-se firme no evangelho até o fim dos seus dias. Você que vai ensinar esta palavra, pegue o significado das palavras e você vai descobrir uma série de coisas que são muito fáceis de você ensinar. No entanto, passe a palavra da Bíblia do jeito que ela ensina. Não tente colocar seu ponto de vista como fosse a palavra de Deus. O erro de muitas igrejas tem sido essa. As pessoas pegam o que ele acha, o ponto de vista dele, e coloca ali como se fosse a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz com muita clareza que nós somos salvos pelo evangelho. No entanto, essa salvação só é concretizada quando nós nos mantemos firmes no evangelho. Porque caso contrário, todo aquele trabalho foi em vão. Deu para você entender? É desse jeito que você vai pregar para a igreja, para as pessoas, passando simplicidade. É por isso que eu vou direto ao ponto, entendeu? Agora eu vou trazer uma rápida aplicação aqui o texto. Você vai dirigir agora uma frase para a igreja dessa maneira: irmãos, eu estou aqui trazendo essa palavra para você, mas se amanhã eu me afasto aqui da igreja e volto à mesma vida que eu tinha antes, bebedeira, prostituição, fazer coisas erradas, eu automaticamente vou perder minha salvação, se eu não me arrepender e voltar imediatamente para a casa de Deus. Quando você faz isso, você está aplicando o texto à igreja. Dessa forma, é mais fácil a igreja entender. Isso se chama aplicação do texto. Amém, queridos? Meu muito obrigado você que chegou aqui. Palavra de Deus e pregação direto ao ponto para que você aprenda com o pastor Gilvan Marques. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha aí com os amigos. Eu quero externar minha gratidão a você e dizer que quando você comenta, quando você dá um like, o YouTube entende que este vídeo agradou você e que está sendo bom para as pessoas. Ele vai indicar para que outros vejam. Faz isso, tem essa ação, está evangelizando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.